Bem-vindos ao Amar o Minho, Artes e Produtos Tradicionais. Uma série de podcasts que mergulha nas tradições e artes manuais certificadas da região minhota. Cada episódio leva-nos até às histórias de peças únicas e aos saberes transmitidos de geração em geração. Vamos descobrir como a tradição se entrelaça com a inovação, dando vida a criações que contam a história de um povo. Fiquem connosco nestas homenagens à riqueza cultural do Minho. Neste episódio, vamos moldar-nos na Olaria de Barcelos. A olaria é uma produção artesanal ancestral cujas raízes estão bem filtradas em solo português. O trabalho no barro ganhou tal relevância ao longo dos séculos que se tornou indissociável da história da região de Barcelos. Pelo menos em épocas mais recuadas, o nascimento de uma produção de âmbito artesanal em determinado local associava-se à proximidade de determinada matéria-prima. Tal processo verificou-se no caso de Barcelos. Uma região bastante extensa, de que faz parte uma parcela do atual concelho de Barcelos, possui jazidas argilosas. Destas, desde há muito tempo, se extrai o barro destinado à produção de cerâmica. Havia aqui uma exploração aqui em São Romão da Luixa e eu ainda sou do tempo de ir com o carro de bois buscar o barro à barreira e secá-lo na maneira, nós chamávamos de pisá-lo, amassá-lo à mão, tudo manual. E o tempo de ir para a feira com o carro dos bois. Quem nos conta é Armando Brás, que, tal como os seus antepassados, usufruiu dos filões de argila desta terra. Esta história é longa. Já desde a Idade do Ferro que há vestígios de cerâmica e de fornos em povoados desta região. Mais tarde, do século XIII, temos o primeiro documento legislativo conhecido sobre o centro oleiro barcelense. A cerâmica era um material fundamental no dia-a-dia. Apesar disso, a partir de meados do século XVIII, a louça de Barcelos começou a ressentir-se. Materiais alternativos como cobre, latão, estanho, prata e vidro substituíram a cerâmica. E a produção crescente das fábricas de faiança, mais apelativa e resistente, inundava o país. Do meu avô lembra que o meu avô teve a olaria, depois emigrou, foi para o Brasil e a minha avó continuou com a... Não fechou a olaria, já tinha os filhos e continuou com a olaria. Até que as peças de olaria renascem como peças decorativas, símbolos de um mundo rural em progressivo desaparecimento até aos dias de hoje. Sim, ainda se fazem os cântaros, faz-se os potes de pernas, isso com que se cozinhava antigamente os potes de pernas, as panelas. Na altura do Natal fazia-se muitas panelas, que era para cozer as batatas, o bacalhau e tal. Fazia-se muito disso. Eu lembro. E no tempo do meu pai, não me lembro quase só de fazer isso. Os cântaros era o forte, porque não havia as águas canalizadas nas casas, as pessoas iam com os cântaros à fonte. Claro, consumia-se bastante. Hoje faz-se, mas já se faz quase mais para decoração. Um mercado da saudade e do rústico. É mais ou menos, que tenho ouvido falar já dos antigos, dos pais, e assim, a chocolateira para fazer o café e o cântaro, a bilha e tal, e querem ter, para recordação. Para decoração, e mete-nos nos jardins e assim para decorar. É mais ou menos isso. Antigamente, as peças da olaria de Barcelos eram produzidas exclusivamente na roda de oleiro de pé. No entanto, este tipo de roda não permitia por vezes responder às necessidades da quantidade de fabrico.
levando a que cada vez mais oleiros optassem por rodas elétricas, assim como por outros processos de produção mais produtivos e rentáveis. Contudo, os atuais oleiros de Barcelos ainda escolhem a roda de oleiro de pé ou a elétrica. Podia-se buscar o barro, pisava-se e tal. Era tudo manual. Hoje não. Hoje vêm os caminhões trazer. Há as máquinas já para o amassar que têm muito mais qualidade, não é? Quase que de um barro fraco faz-se um barro mais ou menos bom, porque as máquinas ajudam. Pronto, a roda do oleiro era de manual, de tocar ao pé hoje eu ainda tenho, mas é mais para demonstração, porque as rodas elétricas, não é? Facilita mais o trabalho, não esforça tanto a pessoa. Pronto, e a questão da cozedura, antigamente era mesmo só a secagem, era o tempo, ou então, por exemplo, eu lembro-me da nossa cozinha, a gente, claro, cozinhava todos os dias na lareira, a lareira aberta. Tínhamos umas tábuas e para ajudar a secar a louça metia-se a louça em cima da lareira, por cima, tipo de uns forros em cima, metia-se lá a louça para secar. E hoje, pronto, tem as estufas, aproveita-se o calor do forno, ou então já as estufas, temos as estufas também de a gás ou a peletes, é diferente. A cozedura era tudo cozido a lenha, ramusca. Quem vê o Sr. Armando transformar uma bola de argila numa jarra decorada, com as mãos em passes de mágica, até pode pensar que é tudo fácil. Um oleiro leva bastante tempo a ser um oleiro, mais ou menos, porque é com a prática que se aprende e requer anos. Não é com um mês nem dois, é preciso anos para ser um oleiro mais ou menos em condições. E o Sr. Armando bem pode dizê-lo. Ora bem, eu sou oleiro desde os meus 7, 8 anos, ainda andava na escola, pronto, os meus pais já tinham a olaria, que já é uma herança dos meus já bisavós, avós, pronto, o meu pai, e agora estou eu. Pronto, e já ainda andava na escola, já brincava um bocado com a roda do oleiro, e pronto, e surgiu daí o ser oleiro, não é? Pronto, estamos a falar há 50 anos, sensivelmente 50, 55 anos. Hoje só se começa a trabalhar aos 20 e tal, mas na altura, quando se fizesse a escolaridade, que era a quarta classe, claro, já se trabalhava e eu mais facilidade tinha que tinha aqui a olaria em casa e... Foi assim que se construiu uma tradição regional alicerçada na terra e moldada pelo talento dos homens e mulheres. Cheguei a fazer a contagem e chegou aqui a haver 32 olarias, ou maiores ou mais pequenas. Não é que hoje há aqui algumas com uma dimensão bastante já desenvolvida, há menos, mas há algumas com umas dimensões já razoáveis. Moldada pela argila da região, a riqueza ancestral da olaria de Barcelos perdura apesar dos desafios do tempo. Hoje, entre rodas de oleiro e argilas selecionadas, a olaria de Barcelos continua a formar a sua narrativa no vasto panorama do artesanato português.
Entre todas as artes tradicionais, a olaria tem lugar de destaque pela sua inegável ligação à terra e ao homem. A olaria de Barcelos comprova e consolida essa importância, quer pela quantidade e qualidade de peças aqui produzidas, quer pela importância económica e social que esta atividade sempre teve ao longo dos tempos. E assim encerramos mais um episódio da nossa jornada pelos corações e mãos que moldam a herança do Minho. Amar o Minho é um projeto do Consórcio Minho Inovação, composto pelas comunidades intermunicipais do Alto Minho, Ave e Cávado. Este projeto é cofinanciado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Podcast criado por Folk and Wild, serviços criativos para património. Narração baseada no caderno de especificações deste produto certificado. Músicas folk por Pedro Viana, do álbum Ainda Sonho com Este Som.